Fala, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um daqueles vídeos reflexivos para vocês aí. Desculpa imagem, som, enfim. A gente está trabalhando numa loucura. Enfim, né? Casamento, trabalho com digital já. Casamento, trabalho e enfim, tem o nosso projetinho também que tá um pouquinho parado por causa do casamento. Mas tá acontecendo. O blog já vai acontecer, calma aí. Em breve já tá no ar o blog. Os títulos dos artigos estão sendo pesquisados e vou até postar nos stories aí os títulos que as pessoas estão mais procurando para vocês terem uma ideia do que vai começar a ser escrito. Mas vamos lá. Vídeo de hoje, gente. É uma reflexão que a gente tem passado nos últimos dias, eu e a Kerry aqui. A Kerry não tá aparecendo tanto nos vídeos porque ela também tá louquinha, tadinha, né? Trabalha no hospital e é puxado, né? É puxado, eu trabalho de casa, acabo arrumando um tempinho pra postar alguma coisa aqui. Eu queria postar com vocês sobre exaustão. Sobre uma coisa engraçada que acontece muito nos relacionamentos, que é a questão das pessoas encherem o saco uma hora, estarem exaustas, né? E terminarem, né? Tanto casamento, tanto relacionamento de namoro, tanto conhecer. As pessoas começam a ter um esforço, tem que ter um esforço, começam a ter que realmente se sacrificar naquele relacionamento, se doar, sem saber se vai ter algo em troca ou não, porque a gente tá falando de outro ser humano, por mais que a gente conheça o histórico dela e ela, a gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente não adivinha o futuro, né? E as pessoas acabam desistindo, né? Acabam querendo muito ali a ser agradados e ficarem felizes. O relacionamento é pra mim ser feliz. E vamos lá. Qual que é o problema disso, galera? Qual que é o problema do relacionamento pra eu ser feliz? É muito simples, é um problema de egoísmo, que não é só um relacionamento, mas é em tudo na vida. Quando a gente é egoísta, a gente pensa em si mesmo apenas, as coisas não acontecem. E por incrível que pareça, quanto mais você pensa em você, mais você acaba se dando mal no longo prazo. Mas como assim, Guilherme? Eu tô pensando em mim, eu estou tomando as atitudes pensando em mim. Porque, gente, existe um contexto ao redor do ser humano, tá? O ser humano precisa se relacionar com outras pessoas. O ser humano precisa disso, né? É natural. Existem várias teorias aí que explicam isso. Eu não vou entrar nesse mérito ou nessa especificidade do assunto hoje. Talvez eu entre outro dia, tá? Mas a gente precisa se relacionar para ter essa sensação de felicidade. A gente precisa construir algo para ter essa sensação de felicidade de fato. Uma felicidade duradoura, uma felicidade do que a gente se realiza naquilo que a gente faz e que a gente se realiza naquilo que a gente constrói. Quando a gente pensa só na gente, o egoísmo é quase um suicídio. Por quê? Por exemplo, eu penso só em mim, paro de pensar na minha mãe, paro de pensar na minha irmã, paro de pensar no meu pai. O que eu tô fazendo com esses relacionamentos que eu tenho? Eu tô destruindo eles, tá? E por mais que você queira, o ser humano não vive sozinho. A gente é super limitado, gente. Super limitado mesmo. Você não consegue construir uma empresa sozinho, você não consegue ganhar dinheiro sozinho, você precisa vender seu produto para alguém, outras variáveis precisam acontecer, você precisa comprar de algum fornecedor, ou seja, você nunca vive sozinho. Então, quanto mais você pensar em você, mais suicida você está sendo. Porque mais você está destruindo os relacionamentos próximos e quando você necessitar de alguma ajuda, não vai acontecer para você, tá? Então, é esse o pensamento, né? E muitas vezes a gente tem essa exaustão dentro no relacionamento. A gente quer ligar o botãozinho vermelho e só pensar na gente. Mas muitas vezes a gente vai estar destruindo a gente. Porque a gente precisa se relacionar, a gente precisa de ajuda, a gente precisa das pessoas para tudo na vida. Para tudo. Você é bom em matemática, meu querido, mas em alguma matéria você é ruim, você precisa de ajuda. Ou do professor, ou do colégio, ou de um colega, você precisa de ajuda. E o quanto mais você minar esses relacionamentos, pior vai ser para você.
No relacionamento a dois, a mesma coisa, tá? É mais fácil viver muitas vezes a dois do que sozinho. Porque a dois você tem outra pessoa com outras características para te ajudar na vida, no dia a dia, né? E se você começa a viver esse relacionamento egoisticamente, você vai quebrando esse relacionamento aos poucos. Você vai quebrando relação de confiança, você vai quebrando relação de reciprocidade entre o casal, você vai quebrando relação de carinho, de amizade, de afeto. E tudo isso vai acabando com você. E você tende a ficar sozinho e o outro cônjuge também tende a ficar sozinho. E você não tem essa ajuda, né? Você não tem essa facilidade na vida que muitas vezes Deus fez pra gente viver. Deus quis que fosse dessa forma, Deus quis que completasse o homem e a mulher. Aí já entra numa questão teológica muito louca e muito legal, mas a imagem de semelhança de Deus, na verdade, seria mais próxima se a gente juntar características do homem e a mulher. Portanto, que a mulher veio ali na história, né, de Gênesis, quer você acredite ou não, né? Aí dentro da teologia, dentro da Igreja Católica, você pode até pensar que isso é uma alegoria, mas cada um com seu cada qual. Mas está lá escrito que a mulher vem da costela de Adão. E o casal, com as suas características do homem e a mulher, os dois se juntando juntos, juntando as características positivas, eles têm uma imagem melhor semelhança de Deus e uma maior proximidade com a perfeição. E essas pessoas naturalmente conseguem viver melhor, conseguem ter mais facilidade em um monte de coisas, porque o que falta no homem tem na mulher e o que falta na mulher tem no homem. Os dois trabalhando juntos, eles chegam mais perto da perfeição ali para alcançar felicidade, realização, projetos de trabalho, e, enfim, várias coisas, né? Então, assim, gente, voltando ao ponto, né? Quando a gente está exausto no relacionamento, que a gente passa aqui às vezes, é natural, todo mundo passa, todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas dificuldades. Aí quando a gente chega a esses momentos de exaustão, a gente tem que pensar o que a gente está construindo no todo, entendeu? Porque assim, se a gente construir aquilo, por mais que seja exaustivo viver para o outro, por mais que seja exaustivo agradar o outro, a gente está construindo todo um contexto, todo o ambiente para todos serem felizes e, por consequência, você também vai ser feliz. Porque uma casa onde você tem a mulher sorrindo todo dia, a mulher te ajudando, ou no caso do homem, né? O homem sorrindo, o homem te ajudando, a coisa anda melhor e você tem um sentimento de afeição melhor, né? É natural isso, é natural se trabalhar isso e esse tipo de coisa acontecer. Então, mesmo que você estiver exausto, gente, no seu relacionamento, ou uma pessoa que você quer conquistar e que você admira muito, mesmo se for exaustivo amar, mesmo se for exaustivo tentar, pensa no que você está construindo muitas vezes, porque o que você está construindo é muito maior que você. O amor, aquilo que a gente acredita de Deus, é muito maior que a gente, sabe? E tudo isso que a gente está construindo em volta com os conceitos evangélicos, com os preceitos evangélicos, com o que de fato a gente acredita, a gente, por consequência, constrói um ambiente de felicidade. É natural, as leis naturais convergem para isso. Eu sei que é um pouco complexo isso, às vezes, de se entender, e a gente pode entrar nessas questões mais tarde. Mas é basicamente isso. Quando a gente se relaciona bem, por mais que seja exaustivo, seja cansativo, seja chato às vezes, a gente começa a construir um ambiente de felicidade. Aí você vai falar, Guilherme, mas meu marido é alcoólatra, é ruim, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Às vezes amar, até dentro da Igreja Católica, é uma separação de corpos, no caso de violência, por exemplo, né? É justificável ter uma separação de corpos. Mas a gente, cada um mora na sua casa, no caso. Mas o vínculo de matrimônio, o vínculo de casado continua. E mesmo nessas situações extremas, a gente precisa pensar no que a gente está construindo. Porque amando a outra pessoa, a gente está mudando ela aos poucos, tá? Por incrível que pareça, quando você ama uma pessoa, muda ela aos poucos. Por mais que isso possa demorar alguns anos, por mais que isso possa demorar algum tempo.
muda. Porque a pessoa se sente constrangida. Fala, eu não faço nada para essa pessoa porque ela me ama, porque ela me trata bem. O ser humano tem um instinto natural de reciprocidade. Então, se você dá bem para ele, muito bem, uma hora ele vai se sentir constrangido e vai devolver esse bem. Lógico que o bem se une junto à justiça. A gente não está falando de ser bobo, de ser trouxa aqui. Mas a gente está falando de ser bom pro outro, de amar o outro, de se doar pelo bem do outro. E muitas vezes se doar pelo bem do outro é dizer não. Muitas vezes se doar pelo bem do outro é impedir que certas coisas aconteçam. Cada situação em seu contexto. Mas amar o outro sempre compensa no longo prazo, porque o ser humano sempre acaba mudando. E é óbvio que nesse contexto tem uma graça de Deus extraordinária e maravilhosa, tá? Que vai fazendo todas as coisas acontecerem, todas as coisas se encaixarem, mas existe, gente. Eu tenho relacionamento com meus pais, assim, já foi complicado, já tive abandono de pais, enfim, várias coisas que aconteceram na minha vida. E hoje esses relacionamentos foram reconstruídos. Mas como isso aconteceu? Com muito amor, com muita paciência, com muito perdão. E muitas vezes dentro do nosso relacionamento a dois, a gente também precisa fazer isso, tá bom? Hoje, por exemplo, meu relacionamento com meus pais é maravilhoso. Putz, eu ajudo eles, eles me ajudaram em momentos difíceis também. E hoje a gente tem um contexto de ambiente que me proporciona também uma sensação de felicidade e uma realização naquilo do que eu construí. E isso também se passa nos nossos relacionamentos a dois. Então, quando você se sentir exausto, quando você se sentir cansado de amar, quando você sentir, será que isso está valendo a pena? Pensa naquilo que você está construindo. Porque, gente, fazer o bem, ser honesto, ser direito e amar compensa e compensa muito. Isso traz muita felicidade pelo contexto. Mas é porque você constrói através das suas atitudes todo um contexto que te traz felicidade, mais cedo ou mais tarde, tá bom? Então lembra sempre disso quando nos seus relacionamentos com seu pai, com sua mãe, com sua irmã, ou com seu próprio cônjuge, com sua própria namorada, ou com a própria pessoa que você quer conquistar, estiver exaustivo, pensa naquilo que você está construindo, naquilo frutos que daqui a pouco aquilo vai trazer. É óbvio que tudo tem um tempo, né? Quando a gente planta sementinha na terra, às vezes, dependendo da árvore, ela nasce em 1 mês, dependendo da árvore, ela nasce em 5 anos. Mas cada qual com a sua característica, cada qual com a sua qualidade. Então, assim, gente, plantar, regar amor, sempre compensa e sempre dá frutos. Beleza? Então, é isso que eu queria te dizer. É isso que eu queria passar hoje, é isso que eu senti que eu precisava trazer nesse Instagram. E tá aí mais uma reflexão aí pra vocês. Prometo que elas vão voltar cada vez melhor. Agora até o casamento vai ficar uma loucura, mas vocês vão saber as fotinhos, os convites, tudo a loucura que tá acontecendo. O chá de bebê tá... O chá de bebê, ó. Chá de bebê não, pelo amor de Deus, né? Bebê só depois do casamento, castidade aqui. Chá de panela. Então vocês vão ver tudo isso acontecendo. Vai ser muito legal que a gente vai passar aqui também, tá? Um grande abraço, Deus abençoe e estou rezando por vocês. Qualquer dúvida, chama no inbox, a gente vai continuar ajudando sempre. Beijo, beijo, um abraço.